Boa noite, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos. Nós já estamos iniciando a nossa live de hoje, tá bom? Então, para mim, novamente, é um privilégio estar com todos vocês nessa noite, tá certo? Esse sábado, né? Um sábado importante para a gente. Como vocês sabem, nós estamos já há alguns dias fazendo essas transmissões online, tá certo? Hoje, sábado, dia 25 de abril de 2002, nós já louvamos a Deus pela vida de cada pessoa. Os irmãos aqui no Facebook, no Instagram, a Samela Becker, a nossa irmã Fran Pequena, né, que também está conosco aqui. Estamos aguardando, né, da nossa irmã também o Leandro, né, que sempre acompanha juntamente com sua esposa, a Fran, tá certo, aí na sua casa. E eu peço aos irmãos que já convide, né, os demais irmãos, tá certo, especialmente da nossa igreja, né, porque eu estou fazendo essas lives inicialmente por causa do pessoal da Igreja Presbiteriana Aliança. Claro que, né, tomou uma outra proporção e outras pessoas, né, têm nos acompanhado, inclusive pessoas de outros estados, né, e até mesmo pessoas de outro país, né, que de vez em quando nos acompanham, entendeu? Mas eu gostaria sim que mais pessoas, né, estivessem conosco, sim, acompanhando a gente nessa live, mais pessoas da nossa igreja, tá bom? A Igreja Presbiteriana Aliança, tá certo? Então eu já também quero saudar, boa noite, graça e paz às pessoas que nos acompanham também na sala de vídeo da irmã Fran Pequena, tá certo? Os irmãos que bondosamente estão conosco todos os dias, pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa irmã Selma Cardoso, né, lá de Itapipoca, no deserto, que também está conosco todas as noites. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço a Deus que lhe abençoe grandemente, tá bom? E quero dizer que a irmã, né, dá dignidade a esse nosso encontro, tá bom? Pelo privilégio, né, de estar conosco todas as noites. Eu espero sinceramente que Deus possa lhe abençoar, tá bom? E que sempre a gente possa ser útil, que é o nosso objetivo nesse nosso encontro, né? A gente ser útil ao reino, servindo a Deus, servindo a vocês, com uma palavra que possa ser, né, interessante para todos. Nosso irmão Jefferson Alves também está conosco aqui no Instagram. Os demais irmãos do Facebook que estão conosco também podem dar um alô, se manifestar e também curtir e compartilhar esse vídeo conforme a nossa proposta de todas as noites, para que a gente possa ser útil e atingir mais pessoas para o bem, tá bom? Então hoje a gente escolheu um texto para nossa meditação, reflexão, para nossa degustação, né, de hoje. E o tema que eu escolhi é sobre o olhar de Cristo, tá certo? Sobre o olhar de Cristo. E aí a gente está muito feliz. Nosso irmão Jefferson Alves, né, está dizendo aqui que está com saudades, né, das aulas do amado irmão Marcos. Amém? Para mim é um privilégio, é uma honra, irmão Jefferson, entendeu? Saber que a gente pôde ser útil e durante muito tempo eu espero também ser útil a todos, tá bom? E o texto que a gente escolheu para a nossa degustação de hoje é Marcos no capítulo 6, tá bom? Então a gente está aqui nos momentos iniciais, mas o texto é esse, Marcos 6, do 45 ao 52, vai ser o texto para a nossa apreciação. Mas antes, porém, eu vou fazer uma oração, tá certo? Enquanto isso, os irmãos do Facebook curte e compartilha.
no Instagram também, que puder fazer para divulgar, manda ali, bate um print, entendeu? Manda no story, no direct, tá certo? Para que a gente possa ter mais pessoas queridas do nosso lado, tá bom? Nessa noite. Vamos orar. Deus, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. É por Ti, Senhor, que nós estamos aqui, por Tua causa. Ó Deus, nós estamos aqui porque, de alguma maneira, nós queremos ser útil a Ti e porque também para nós é um privilégio estarmos aqui falando da Tua palavra somente. De modo que eu quero te pedir a Tua bênção e te suplicar a Tua doce presença pela pessoa bendita do Espírito Santo na vida de cada um, na nossa vida aqui onde eu estou, e na vida e na casa e na família de cada pessoa que está me ouvindo agora e que poderá me ouvir no decorrer dessa live. Então eu te peço que Tu os abençoe a todos e me abençoe e me use, ó Pai, com poder e graça, no abrir e fechar da minha boca, para atingir os corações com a Tua palavra, e que a mesma palavra encontre em cada coração um solo umificado, com uma proposta de crescimento regado pela Tua palavra, pela água purificadora da Tua palavra e mantida pela pessoa do Espírito Santo. Suplica a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos vivendo esses dias especiais. Eu digo especial porque eu não tenho muito o hábito, sabe, da murmuração, nem do reclame. Eu não tenho muito o hábito, entendeu, de viver exalpapadelas, reclamando da vida. Não. Eu tenho um adágio antigo, que os antigos diziam, que eu acho bem interessante para a nossa realidade, e diz que se a vida lhe der um limão, você faz uma limonada, A gente está vivendo períodos assim, diferentes, estranhos, períodos de um acirramento dos ânimos na questão também social, de modo que há uma competição que a gente está observando entre a gravidade dessa pandemia e também a gravidade das questões econômicas e políticas. E isso, muitas vezes faz a gente perder o foco, nós, os cristãos, tá certo? Você que me ouve, e até mesmo você que não tem o hábito da igreja ou da religião, seria útil você refletir sobre as palavras que eu trouxe para você nessa noite, tá bom? Um abraço ao nosso amado irmão Lindenberg Orlando, que está sempre conosco na sala de vídeo da nossa irmã Fran Pequena, e as demais pessoas também que já nos acompanham na sala. Então, eu escolhi esse texto com esse tema sobre o olhar de Cristo. É um texto que nos dá uma garantia que em meio às intempéries, em meio às dificuldades, quando as forças da natureza e as forças sociais, políticas, antropológicas tentam solapar a nossa fé, eu queria com esse texto mostrar que, a despeito de qualquer coisa, que apesar das lutas, das dificuldades, nós estamos sob o olhar de Cristo, tá bom? Então eu queria ler com vocês Marcos 6, do 45 ao 52, que diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Jesus obrigou. Disse para eles: subam no barco. E passar adiante para o outro lado, para a outra banda, até a aldeia lá de Betsaida, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. E tendo se despedido, foi ao monte orar. Jesus foi ao monte. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário,
perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria-lhes tomar a dianteira, tomar a frente, tomar a direção. Abraço nosso amado irmão Nanado. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e também maravilhados, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava ofuscado, endurecido, estava, embaçado. O coração, a contemplação, o olhar deles. Então esse é aquele texto, que a gente costuma fazer uma narrativa sobre a psicologia da relação de Deus com a gente. Como é que se processa as coisas de Deus? Como Deus age quando, ao nos olhar, a contemplar o nosso comportamento diante dos reveses, das lutas, como é que Deus faz para nos dar a garantia de que o seu olhar repousa sobre nós? Então esses dias aqui de Jesus, no Mateus, em Marcos capítulo 6, foram dias bem difíceis. Jesus já estava assim numa maratona, tinha ido na sua cidade de Nazaré, e lá em Nazaré tinha sido maltratado, hostilizado até mesmo pelos seus patrícios. Lá ele dissera que o profeta não tem honra senão na sua própria casa, senão na sua própria terra, senão entre os seus, os da sua própria família. Jesus teve essa experiência. E o texto dá conta, no início do capítulo, que Jesus não operou mais milagres ali. Não que a incredulidade, ela, de alguma maneira interfere na soberania, na onipotência de Deus. Mas a incredulidade, a hostilidade para com as coisas do Pai, de alguma maneira faz com que não haja um incentivo. Era como se a obra da graça entre os incrédulos, entre os mal-humorados, é como se a obra da graça fosse um desperdício do Pai. De modo que o texto diz, nos versículos que antecederam essa nossa fala, de que Jesus não operou muitos milagres ali na sua terra, por causa da incredulidade e da hostilidade. Isso é um fato interessante. E Jesus continuou numa jornada longa, e estava ali circulando o mar da Galileia, ora de um lado, ora de um outro. E o texto dá conta de que Jesus foi para um outro lado, e que ao chegar lá a multidão já estava, porque a multidão vivia correndo de um lado para o outro. E o texto dá conta que a multidão era que nem ovelhas que não têm pastor. E ao cair do dia, depois de intensos discursos e ensinamentos sobre o reino, e depois que Jesus já tinha recomendado ali na grande comissão de como é que eles deveriam fazer a obra, sobre o desprendimento deles de não ter nenhum apego de natureza material que pudesse servir como impedimento ou como entrave no processo do encontro com o outro. Vocês vão, não levem nada, entendeu? Para que isso não se lhes tire a liberdade de falar. E diz o texto antecedente ao que nós vamos tratar,
que Jesus, depois de um desses discursos, a multidão que o seguia era numerosa, e o dia já estava avançado, depois das 3, e o povo estava cansado e com fome. E Jesus faz aquela provocação para que os discípulos dessem de comer para a multidão, e os discípulos ficaram apavorados. 200 denários não daria conta para a gente sair e comprar nas cidades circunvizinhas. E Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Eles conseguiram com um rapaz, João, dá conta que foi um rapaz que levou consigo 5 pães e 2 peixes, e através daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus opera, sabe, sem ter nenhum pedido, não tinha, entendeu, empresas de pesca ali se aproximando da multidão, não tinha caminhões, sabe, de panificação trazendo, mas foi simplesmente, entendeu, ato da graça, bondade e misericórdia do Senhor que atingira aquela multidão com o seu imenso amor, e houve ali aquele grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, de modo que foram alimentados, ainda nesse texto, nesse capítulo 6 de Marcos, foram alimentados 5.000 pessoas, ainda sobejaram 12 cestos de pães e peixes. E depois disso, Jesus chamou os discípulos e disse: olha, gente, é o seguinte, peguem a embarcação, vão lá para o outro lado, vão só. Jesus insistiu, sabe, houve ali uma insistência, provavelmente um retrucamento de Pedro: não, Senhor, vamos conosco. E Jesus disse: não, podem ir, vão, eu vou aqui, vou ficar, vou me despedir da multidão. Aquelas coisas pastorais que Jesus tem, sabe, de uma escuta amorosa para com o aflito necessitado, porque ele bem sabia que não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E o versículo 45, que a gente iniciou a leitura, diz que Jesus obrigou os discípulos a subir no barco e passar adiante para outra banda, a cidade de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, versículo 46, diz que Jesus foi ao monte orar. Logo depois daquele grande empreendimento, depois de ter tido a decepção na sua cidade, na sua terra natal, depois de comissionar os discípulos, depois de toda aquela conversa, sabe, triste de saber do assassinato de João Batista pelo rei Herodes, que por causa dos caprichos de uma mulher adúltera e de uma filha licenciosa tirara a vida, sabe, da última voz profética que fizera a transição do antigo pacto para o novo e entregara o novo pacto ao Cristo, e assim tiraram a vida de João Batista. E o Cristo o soube pelo relato dos discípulos de João, que relataram aos discípulos de João para os discípulos de Jesus, e Jesus soube de tudo isso. E Jesus, depois de todas aquelas coisas, porque a gente está na caminhada, você está ouvindo, está servindo, está, sabe, tendo contato com todo mundo e sabe do que está acontecendo, e as coisas ruins vão lhe chegando, as informações de gente doente, de gente deprimida, de gente com potencial suicida, de gente com crise de pânico, com ataque de pânico, com ataque de histeria, e você sabe de tudo isso, pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão morrendo, e você vai guardando tudo aquilo. Aí Jesus disse: olha, é o seguinte, vocês vão, atravessem ao mar, fiquem lá do outro lado. Jesus obrigou, houve uma insistência, Jesus foi lá, despediu a multidão e foi orar no monte. E diz que quando sobreveio, a tarde, finalzinho da tarde, no versículo 47, Jesus já tinha orado e desceu do monte e foi à beira-mar. E ali, ao cair da tarde, diz o texto que ele estava sozinho em terra. O Cristo estava sozinho em terra, depois daquela oração.
meditando sobre os acontecidos daqueles dias que foram dias atípicos, dias diferenciais, dias que pareciam eternos, de tanta incidência, de tantas coisas acontecendo. Jesus caminhava à beira-mar e diz no versículo 48, um abraço à nossa irmã, aí não é o Juca, né? É o sargento, nosso irmão Diácono Samuel Vidal, boa noite. Então, deixa eu dizer uma coisa, irmão. No versículo 48, diz o texto que Jesus, na beira-mar, viu que os discípulos estavam já fadigados a remar, estavam cansados. Eram dias atípicos, dias diferenciados, aqueles dias, sabe, que já começa com muita demanda, com muita coisa, muitos problemas, e eles terminam assim, de maneiras eternas, quase que infindável. E diz que os discípulos estavam cansados a remar, porque o vento lhes era contrário. Isso, irmãos, era por volta já da 4ª vigília. Ora, a noite judaica, naquele período, ela acontecia em 4 períodos, né? De 6 às 9, de 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília, de 9 à meia-noite, a segunda vigília, de meia-noite até as 3 da madrugada, a terceira vigília, e de 3 da madrugada até as 6 da manhã, era a 4ª vigília. Então, irmãos, os discípulos gastaram uma noite toda tentando se livrar daquele mar revolto, daquele vento que vinha, sabe, contrário contra eles. E o texto dá conta, no versículo 47, que Jesus estava à beira-mar já há um certo tempo. Ao cair da tarde, Jesus, depois que descera do monte, depois que despedira a multidão, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, das quais os discípulos presenciaram, viram que foi simplesmente uma intervenção divina, e no meio daquela relva simplesmente apareceu do nada, somente fruto da obra, da graça, da bondade, da misericórdia. Houve aquela intervenção apenas pelo fato do Cristo ter dado graças ao Pai, e houve uma multiplicação dos pães e dos peixes, e os discípulos viram isso. E o versículo 47 dá conta que depois que o Senhor despediu a multidão, depois de ter orado, a paz do Senhor, irmã Ingrid, depois de descer do monte, já ao cair da tarde, ele andava sozinho em terra. E ele, irmãos, no 48 diz, que é o tema, que é a nossa proposta teológica hoje, que é sobre o olhar de Cristo, diz no versículo 48 que Jesus via, e vendo ele, que eles se fadigavam a remar, que eles estavam cansados da labuta, da dificuldade, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília, ou seja, eles estavam entre 3 e 6 da manhã, provavelmente na metade ali, 4 horas da madrugada, e aquele dia não tinha terminado ainda, irmãos. Foi um dia muito intenso. As lutas, sabe, varreram a noite e chegaram à madrugada. Sobre o olhar do Cristo, importante que se diga isso. Então, sobre o olhar de Cristo, diz o texto que o Senhor via eles, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília, aproximou-se deles. Queria que vocês, sabe, se ativessem para isso, andando sobre o mar, porque ele queria tomar-lhes a dianteira. O Cristo queria tomar a frente. O Cristo queria, sabe, ser o comandante daquela pequena embarcação. E ele poderia, né, agir de maneira diferente, mas havia alguma coisa essencial
ainda no coração dos discípulos, que a gente está aqui ainda no começo do ministério de Jesus, e eles ainda não tinham compreendido muita coisa, não tinham percebido a pedagogia da multiplicação dos pães, não tinham entendido ainda a psicologia da relação do Cristo com eles e nem deles com o Cristo. E aí Jesus deixa que tudo aconteça. Jesus despede eles, obriga, olha, vão, versículo 45, logo obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar adiante, vão só, fiquem lá só, é importante que vocês tenham essa experiência. Eu quero ficar sozinho, e eu quero que vocês vá, que vocês cheguem até o alto mar. Isso é muito interessante, Diácono Samuel Vidal, porque tem coisas, sabe, que Deus faz questão que a gente passe. Você já pensou? Todo mundo sabe que Cedraque, Mesaque e Abidnego, que aqueles homens de Deus oraram sim. Eles oraram para que não fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Porque qual é o ser humano? Estamos falando de ser humano que, sabendo na iminência da morte, não ora a Deus. O próprio Cristo no jardim dos Getsêmani teve sim essa crise, essa ambiguidade dos seres humanos, porque a sua humanidade era autêntica. E ele teve esse momento, sim, a minha alma está quebrantada, abatida, amargurada até a morte, de modo que ele orou ao Pai, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Todo mundo sabe que Daniel também, quando houve da sua sentença de morte, por aquela calúnia, infâmia, que foi criada para ele não se submeter, sabendo que ele não se submeteria, como também os 3 jovens não o fizeram. Nós sabemos sim que aquele jovem, sabendo que iria ser lançado na cova dos leões, certamente aquela noite foi uma noite fatídica, uma noite atribulada, uma noite em que o vento lhe era contrário, e certamente ele orou sim, pedindo ao Pai que passasse dele. Mas o que é mais interessante saber, que nem Daniel e nem os 3 jovens se livraram daquela luta, daquela tribulação, daquela quarentena entre o fogo e os leões. Mas pelo contrário, tanto Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados sim na fornalha ardente, e foi visto um semelhante aos filhos dos deuses, como também Daniel foi lançada na cova dos leões. Porque existem lutas, existem provas, que não é interessante para Deus nos livrar dela, mas é interessante, sabe, Deus participar conosco dentro delas e nos livrar dentro da tribulação. Então, a paz do Senhor, nossa irmã Silvana Lima, da IPI. É muito importante a gente saber isso. A gente saber que existem provas e lutas, que o Senhor quer dar para a gente o privilégio, quer dar para a gente o privilégio de participar dessa luta conosco. O texto diz, Diácono Samuel Vidal, que o Senhor obrigou os discípulos a ir para aquela embarcação. E todo mundo sabe que Jesus certamente saberia do que iria acontecer. Todo mundo sabe que o Cristo saberia que aquela noite seria uma noite difícil, seria aquela noite, sabe, eterna de lutas e provas, que a gente pensa que o sol não vai raiar. Um abraço à nossa irmã Silva Pereira. Que a gente pensa que não vai ter, sabe, como escapar. Mas o que eu quero falar com esse relato é que existe uma intenção do Pai de que ou certas lutas a gente vai até elas, ou então o Senhor traz a gente até a luta, traz a luta para nós. Nesse caso, a pedagogia do mestre repousava no fato de que eles ainda não tinham entendido, sabe, a obra da cruz, a obra de Cristo, por que o Cristo estava ali. Eles não tinham compreendido a multiplicação dos pães.
a intervenção do Cristo nas leis naturais, de acionar o ex nihilo, o poder de trazer à existência aquilo que não existia, porque só tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor, abre aquele portal de impossibilidades para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos 5.000 pessoas naquela relva, para que eles entendessem que havia um céu na terra, que o portal da eternidade estava aberto ali, e mesmo assim eles não entenderam. Você está compreendendo? Às vezes Deus faz milagres dessa natureza, para a gente degustar. A multiplicação dos pães foi esse primeiro milagre. Mas às vezes, mesmo com essa degustação, a gente vê ali, o sobrenatural acontecendo, ainda assim a gente não conhece a Deus. E eles não conheceram, o texto dá conta disto. Eles não entenderam nada ainda. A gente vai terminar os últimos versículos com essa afirmação de que o coração deles estava endurecido, de que o coração estava, entenebrecidos ainda, ofuscado, de que o código de interpretação deles, da espiritualidade integral, ainda estava completamente deturpado. A exemplo do cego de Betsaida, que quando o Senhor o curou no primeiro toque, ele enxergava as pessoas como árvores andantes. Muitas vezes, mesmo depois do primeiro milagre, que foi o milagre da multiplicação, a gente não entende as dinâmicas do Pai. Mas o mais interessante é saber que nós estamos sob o olhar de Cristo. Que acima da gente tem alguém nos olhando, tem alguém nos contemplando. Isso que deveria ser motivo de esperança, de alegria, para muita gente, irmãos, é o contrário. Quando a gente diz, Deus está no controle, te acalma. Deus está no controle da situação. Eu sei que o vento é contrário. Eu sei que você se encontra já cansado, Não é isso? Eu sei. Quer dizer, como diz o nosso irmão Samuel Vidal, O Cristo, irmãos, muitas vezes é desconhecido para muita gente. Jesus veio andando sobre as águas porque ele queria, passar adiante, tomar a frente da situação. Primeiro ele nos manda, eles vão lá, atravessa esse mar. Vocês têm que ir, depois eu chego, mas vão na frente. Tem coisa, irmã Ingrid, que a gente que tem que fazer. Entendeu? Você já pensou? Vamos ver aqui a cena lá de Lázaro, morto há 4 dias, com danos irreversíveis, segundo a medicina moderna. E aí Jesus chega lá, o homem que tem poder para ressuscitar um cadáver em estado avançado de putrefação, chega para os discípulos e diz, tirem a pedra. Tirem a pedra. Ora, ele tinha poder, irmãos, para enfeitar, para lançar pirotecnia naquela ressurreição, de fazer, diácono Samuel Vidal, aquela pedra levitar, se transformar em pó, somente com um clique dos dedos. Mas ele diz, tira a pedra. Então, o foco é esse. Tem coisas, o que eu tenho que fazer, irmão Jefferson, o que eu tenho que fazer, o Pai não vai fazer, você tem que fazer. E às vezes o que a gente tem que fazer é de encontro, as lutas, as dificuldades, porque existe uma pedagogia que somente Deus perscruta. O versículo 45 diz que logo obrigou seus discípulos a subir no barco e passar adiante para outra banda, para a cidade de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Eles tinham que ir até lá, porque o objetivo, às vezes que a gente não quer entender, a gente pensa que é só o lugar para onde a gente vai. Mas o caminho do discípulo é todo recheado de lugares e de encontros. E às vezes a gente pensa, eu estou indo fazer missão acolá. Mas a missão, meu filho, já começa no teu chamado. Porque aonde você está,
ali é um campo missionário. A partir do momento, não é só quando eu chegar lá. Então o processo que estava em curso ali, a pedagogia, sabe, a didática do mestre, estava desde a hora que ele disse, vão sozinho, atravessem. Diz que, sabe, o Senhor obrigou, então houve resistência, houve fala. Certamente Pedro e João, os filhos do trovão, disseram, não, nós não vamos aguardar aqui. Eles disseram, não, vão, passem, me deixe só, vão. E o Senhor insistiu para que eles fossem, porque era necessário que eles fossem só, que eles passassem uma noite, diz o texto, que por volta da 4ª vigília, e ao entardecer, no versículo 47, diz que sobrevindo a tardinha noite, o Cristo já estava à beira-mar, entendeu? De olho. Então, os discípulos estavam sob o olhar de Cristo, que estava à beira-mar, mas somente por volta da 4ª vigília. Então tem um tempo, irmãos. Tem um tempo para a ação do Pai. Tem um tempo para a intervenção do Pai. Então o que tiver que acontecer, vai ter que acontecer. Claro, isso não quer dizer que eu não vá orar. Se está doendo, claro, a gente ora. Se está machucando, a gente ora. Não é isso? Se está nos abatendo, nos afligindo, sim, a gente vai ter que orar. Porque a sabedoria de Deus, ela é muito alta, é muito profunda. Eu não consigo alcançar os propósitos, os desígnios no primeiro momento. Então a única coisa, sim, irmã Ingrid, que eu tenho que fazer é orar, sim. Orar e pedir, Deus tem misericórdia. Mas isso não vai mudar o fato de que a pedagogia divina vai ter que acontecer num tempo e no espaço. Então eles precisavam daquela noite toda. Eu não sei quanto isso vai durar. Eu não sei quanto tempo vai demorar. E em relação ao seu processo, ao que está acontecendo com você, eu não sei que fase está, se está só ainda no cair da tarde, ou se já está por volta da 4ª vigília ali, sabe, de 3 às 6 da manhã. Eu não sei se já está no final. Uma coisa eu sei, é que você também está sob o olhar de Cristo. E não importa o que esteja acontecendo, o texto diz que o Senhor via o cansaço deles e vendo que se fatigavam a remar, porque a vida era um soco no estômago. E a gente sabe, irmãos, a gente não está de brincadeira, a gente sabe que viver nesse mundo de agonias gera agonia na gente. A gente sabe que a gente não está no paraíso mais, que aqui não é a Disneylândia, nem um Beto Carreiro World, que a vida é como é, e a vida é um soco no estômago todos os dias. A gente sabe disso. E a gente sabe que, na maioria das vezes, o Senhor nos manda para esse lugar, sabe, onde o vento é contrário, onde as pessoas são ingratas, as pessoas são ruins com a gente. E mais do que isso, nesse período de quarentena, durante a semana a gente recebeu muitas informações ruins de pessoas que a gente estava orando por cura, e recebemos a notícia que pessoas que a gente estava orando que já dormem no Senhor, que faleceram, que apesar da nossa oração o Senhor levou. Abraço nosso irmão Alexandre Mendes. Que esse mesmo evangelho que nos dá a alegria de receber os santos, de receber os salvos, de apresentar pessoas a Cristo, é o mesmo evangelho que nos dá também, irmão, o consolo para sepultar aqueles que nós amamos. E isso é difícil, irmãos. Às vezes é preciso saber que nós temos que sepultar amores, que nós temos que sepultar pessoas que nós amamos, que a gente ora, a gente se quebranta, e a gente diz, Deus, eu estou com meu coração todo doído, eu gostaria mesmo, Senhor, que Tu, sabe, trouxesse aquela pessoa de volta, que Tu devolvesse aquela pessoa para a família, como essa semana mesmo, eu estou falando aqui, a minha irmã Silvana Lima, da Igreja Presbiteriana Independente, e os demais irmãos que nos acompanham também em oração, a irmã Ingrid e as demais pessoas que a gente está compartilhando os pedidos de oração. E foram muitas notícias de pessoas, sabe, amadas, queridas, pessoas com enfermidades graves.
pessoas sofrendo. E a gente saber que, sabe, tá ali na luta, orando e saber, não adianta mais orar, fulano de tal morreu. E aí, irmãos, a gente olha, meu Deus. E quando a gente sabe, irmãos, quase assim, como diz aquele hino, já quase parando, né? Sem força e vigor, a gente lê a palavra, irmão. E quando a gente lê a palavra, a gente se depara com essa realidade do versículo 48. E vendo-os que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Sabe, irmão, a gente sabe, a gente descobre, abraço, irmão Alisson, a gente descobre que, a despeito e apesar de todas as lutas, irmãos, o Senhor está olhando por nós. O Senhor está contemplando as nossas amarguras, está contemplando, sabe, o nosso coração todo doído. Porque tem horas, irmão, que a gente está mesmo abatido. Porque vocês que estão aqui, que já sepultaram alguém que ama, sabe que não é fácil você orar, sabe, o tempo todo, para que o Senhor curasse, para que o Senhor devolvesse a pessoa. E o Senhor diz, não tem jeito, eu vou levar. Eu vou passar com você por essa tribulação, mas essa tribulação você vai ter que passar. Você vai ter que descer até a cova dos leões, mas o importante é que eu vou estar lá com você. Mas você vai sentir o rugido do leão, você vai sentir, sabe, o resfolengar, entendeu, do leão perto de você. Você vai sentir a fúria dele, mas é importante você saber que você está debaixo do meu olhar. Eu vou estar com você. Eu vou descer com você até a fornalha de fogo ardente. Mas você vai ter que descer até lá. Então tem coisas, irmãos, que são assim, sabe, difíceis da gente entender, que é difícil do nosso coração aceitar. Mas o texto diz que ele sabia, ele viu que eles estavam cansados a remar, que eles estavam, sabe, com esgotamento físico, porque o vento era contrário, vinha contra eles. Quanto mais eles iam, mais o vento era forte. E às vezes, irmãos, a gente está nesse propósito de orar, de interceder, de chorar por aqueles que nos são caros na vida, porque a gente quer o bem, a gente quer perto. E a gente vê, irmãos, de uma hora para outra, que nesse sentido a gente está perdendo essa batalha para a vida, não para o Pai. Aí diz o texto que ele, o Senhor, viu que o vento era contrário, perto da quarta vigília já, sabe, irmãos, terminando aquela madrugada, foi ter com eles, aproximou-se dele, andando sobre o mar. E ele queria, irmãos, tomar a dianteira, tomar a frente. É importante a gente saber, irmãos, para todos nós, e você que tem alguém da família, ou alguém querido, alguém que você ouviu falar, que está triste, decepcionado, que está passando por depressões, potencial suicida, que está tendo crise do pânico, ataque do pânico, que está desistindo da existência por causa dessa pandemia, por causa, sabe, da ansiedade, do medo do futuro. É importante você saber e dizer para eles que o Senhor está nos contemplando e que vai chegar um momento que ele vai dizer, Diácono Samuel Vidal, tá bom, agora é comigo, agora eu vou tomar frente. Chega esse momento, irmãos, nós estamos sobre o olhar de Cristo, e vai chegar o momento que ele vai pegar na nossa mão e vai dizer, tá bom, agora é comigo. É importante a gente saber, eu tenho falado sobre isso, irmão, a gente entender qual é a pedagogia do Senhor, o que ele quer nos ensinar com isso. E a gente tem que olhar para os sinais, a gente tem que olhar para os tempos, a gente tem que olhar para as calamidades e saber que Deus é o Deus que tira um cântico no meio da agonia. É um Deus que pega, sabe, a nossa situação de catástrofe existencial e diz, traz para mim, tem jeito, eu conserto. Ele não nos critica pelo nosso catastrofismo existencial de falta de confiança e falta de fé. Mas pelo contrário, ele diz, vem, eu tenho um jeito para você. Ele não desiste, irmãos.
Isaías, no capítulo 42, diz que ele não quebra, irmãos, a cana trilhada e não apaga a torcida que fumega. Então ele não é aquele que, quando vê a nossa pequenez, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, ele não é aquele que diz assim, ele diz, não, traz para mim, tem jeito ainda, tem jeito, eu conserto, vem. Esse é o Deus que nós servimos e nós estamos debaixo da tutela dele. Nós estamos debaixo do olhar dele. Ele está vendo o nosso cansaço existencial e espiritual. Ele está vendo o nosso abatimento. Ele está vendo a nossa angústia. É importante você saber que nós estamos debaixo do olhar de Cristo. Ele está vendo que o vento é contrário o tempo todo contra nós, mas ele deseja, diz o texto, que ele se aproximou deles andando sobre o mar e queria lhes tomar a dianteira. O Senhor quer tomar a nossa frente. Mas quando eles, versículo 49, quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Isso é normal. Os códigos de interpretação da desesperança em nós faz a gente não perceber quando a intervenção está chegando. Quando o Pai está nos acolhendo, a gente, sabe, confunde as coisas. Eles pensavam que era alguma divindade marítima, que era cultuado entre as religiões pagãs do passado. Eles cuidaram que era um fantasma, que é a melhor tradução nossa, né? Mas para eles era um outro contexto. E eles ficaram assombrados, porque não perceberam, entendeu? A mente deles, sabe, não entenderam que eles estavam debaixo do olhar. Precisa a gente saber que estamos sobre o olhar de Cristo e que, num certo momento, o Senhor vai intervir sim. Um abraço, meu irmão Mateus Carvalho. Vai chegar um momento em que ele virá sim ao nosso socorro. Não é isso que o salmista diz? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia? Não é isso que o salmista diz? Então é isso que nós cremos. Então só que eles, irmãos, quando eles viram, versículo 49, o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos de pânico, de pavor. Às vezes, irmãos, essa ansiedade, essa insegurança, esse medo toma de conta da nossa vida, que a gente está vivendo num panorama, sabe, de uma fantasmagoria existencial, que a gente não consegue perceber Deus nas intervenções. A gente pensa que é outra coisa, porque a desesperança, a falta de confiança e o discernimento daquilo que o Senhor fizera anteriormente, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, já como uma intervenção. O Senhor dizendo para os discípulos, leiam o que está acontecendo. Eu estou multiplicando pães e peixes para você saber que eu sou Deus, que eu sou o provedor. Os milagres de Cristo não era simplesmente porque ele acordou um dia bem-humorado, bom, hoje eu vou alimentar a galera. Não era por causa disto. Não era por esse motivo. Havia uma pedagogia em curso. Houve uma provocação, alimente o povo, e eles disseram, nós não podemos. Então procura alguma coisa aí para que eu comece a operar. E eles trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, porque precisa, irmão Samuel, ter alguma coisa para que o Senhor comece a operar o milagre na nossa vida. Nem que seja 5 pães e 2 peixinhos. Mas Deus é um ser humano tão incrível que ele diz, eu estou esperando uma ação de vocês. Irmã Selma Cardoso, o Senhor está esperando ao menor sinal teu para fazer um grande milagre. Tem que ter alguma coisa no nosso coração. Tem que ter uma disposição, sabe? Tem que ter um olhar bem-humorado. Senhor, está aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que a multidão é uma coisa absurda, 5.000 pessoas, mas é exatamente esse pequeno movimento, essa primeira pequena ação que Deus quer fazer. Só que eles não captaram isso. Tanto é que não entenderam. Quando o Cristo veio andando sobre o mar, eles cuidaram que era uma intervenção maligna,
que era uma entidade marítima que estava ali se manifestando. Os discípulos não entenderam isso. A falta de discernimento faz a gente confundir Deus com o diabo, irmãos. Porque todos o viram, versículo 50, todos o viram e se perturbaram, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, gente, sou eu, não temais. Como o nosso irmão Samuel Vidal está dizendo aqui, ó, nem que seja um pouquinho de farinha, né? E um pouquinho de azeite. E no caso aqui, irmão Samuel, eu quero fazer a aplicação da metáfora da farinha e do azeite, sabe? De confiança, de fé, de esperança. Seria a nossa farinha, o nosso azeite, para Deus começar a operar. Porque a gente está precisando de confiar. Nesse período que tem muitas vozes, né? Tem muitas vozes, tem pouca palavra, mas tem muitas vozes flutuantes. E os crentes andam que nem cegos às apalpadelas, procurando em quem confiar. Eu digo para você, aceita a pedagogia divina. Pede a Deus discernimento e, sabe, oferece o que tu tem para Ele. Se tu tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, se eu tenho isso, começa a multiplicar. Era isso que a viúva tinha. Era isso que ela tinha para oferecer. E foi aquilo da qual o profeta fez um grande milagre. Os discípulos não tinham entendido ainda o processo que estava em curso, a pedagogia que estava se desenvolvendo. Tanto é que todos ouviram e se perturbaram. Mas foi necessário a fala do Senhor. Tenham bom ânimo, gente, sou eu, não temais. Eles não tinham entendido o milagre, a multiplicação dos pães. Logo, sabe, não atinaram para o fato de que poderia ser o mestre andando sobre as águas. Puxa vida, se o cara pôde multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, não podia andar sobre as águas? De crer que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Sim, isso tem a ver até com a questão da nossa autoestima, irmão Samuel. Nós temos que crer sim. Às vezes a gente é tomado, né, por esse complexo de inferioridade, de não perceber que mesmo pequeno como nós somos, é essa pequenez, esse reconhecimento de que nós somos pó e cinza, que Deus precisa. Deus está aqui. Eu não tenho muita coisa, eu sei que nada sou, mas estou aqui à disposição. Quero que tu me use. Eu quero, Senhor, ser uma voz, ser um sinal. No meio de tanta desesperança, no meio de tanto pânico, eu quero, Senhor, ser esse sinal, ser esse pouquinho de azeite. E eu quero ser esse pouquinho de farinha, esses 5 pães, esses 2 peixinhos. E diz o texto, irmão, que o Senhor teve que intervir com uma fala, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. Aquele momento que o Senhor chega chegando, e a gente sente a presença. E o vento se aquietou, e entre si ficaram assombrados e maravilhados. Eles estavam sob o efeito do pânico, de pensar que era uma divindade marítima, um demônio, alguma coisa que se aproximava. E estava ainda naquela êxtase entre o assombramento da falta de discernimento de Deus na sua intervenção e a maravilha de ter percebido que era o Pai que vinha na pessoa do Cristo para intervir. E ao perceber que a partir do momento em que, sabe, o Pai se faz imanente na pessoa do Cristo em nós, perceber que o vento se aquietou, aí eles ficaram assombrados e maravilhados. Isso, irmão, a gente tem que entender que, enquanto Deus é transcendente, Ele faz questão da sua imanência. O abraço, irmão Fabrício. A sua imanência, sabe, é algo do amor de Deus. O tempo todo Deus quer ser imanente. O tempo todo Ele quer ser o Emanuel, o Deus conosco. Só que
ele não quer ser simplesmente isto, de maneira gratuita, fortuita, alienada, não. Ele nos lança, ele nos obriga e diz, vão para o outro lado. Vão, atravessem esse mar. Eu quero que vocês entendam a minha imanência e o significado dela. Eles só puderam entender, irmão Fabrício, irmão Alisson, irmão Alexandre, só puderam entender isto depois que o Senhor andou flutuante sobre as águas, do pânico, da indecisão de pensar que era um demônio, um fantasma, uma divindade marítima. Depois que o Senhor entra na embarcação, que coloca o pé, a imanência junto deles, e só pelo fato do Senhor pisar na embarcação, diz o texto que o vento se aquietou. Às vezes, irmãos, sabe, eu queria falar sobre isso, mas algo assim, mais substancial, é que a onipresença de Deus em nós, às vezes ela acontece de maneira muito dislexa, muito distraída. Deus está do nosso lado e a gente não se apercebe. A gente gosta de dizer como teologismo, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas às vezes a onisciência de Deus, sabe, nos atinge porque prescruta a nossa alma e sabe do quanto dele falta em nós. E ele diz, olha, está faltando muito de mim. Nos disse, vou mandar eles atravessar esse barco. E quando essa onisciência nos atinge, nos sonda, sabe, faz um escaneamento da nossa existencialidade e diz, eles não entenderam ainda o milagre dos pães, da multiplicação dos pães e do peixe. Então, vou entrar em ação agora com a minha onipresença. Aí Deus nos lança do outro lado para manifestar a sua onipresença através da sua imanência. E aí diz o texto que quando o Senhor colocou os pés na embarcação, o vento se aquietou e eles ficaram assombrados e ao mesmo tempo maravilhados. Porque a onipresença de Deus não é para ser idolatrada, irmão Samuel, sabe, simplesmente como os atributos incomunicáveis de Deus. Não, são os atributos incomunicáveis, ele não reparte com ninguém. Isso não é verdade. A onipresença de Deus é compartilhada o tempo todo dele conosco, não no sentido de dizer que nós somos, entendeu, onipresente de estar em todos os lugares, mas no sentido de dizer que a onipresença de Deus nos atinge, ele compartilha a sua onipresença o tempo todo, ao ponto e ao estado, irmãos, da gente não ter, sabe, para onde correr mais, dela chegando, e a gente fica assombrado e maravilhado. Nosso irmão, amado pastor Nailton Ferreira, pastor aqui de Calcaia, eu queria que vocês entendessem isso, sobre essa coisa de Deus, sabe, dessa insistência amorosa de Deus. Diz, eles não entenderam. A minha onisciência diz que eles não compreenderam ainda os milagres, a minha intervenção. A minha onisciência diz que eles estão precisando de um deserto, estão precisando, entendeu, de atravessar um mar revolto, para que eles possam captar, para que eles possam entender a minha onipresença. E eu acho esse texto assim, sabe, incrível. Eu queria, sabe, irmão Samuel, pastor Nailton, eu queria, sabe, estar ali naquela embarcação só para sentir essa onipresença de Deus. Sentir, entendeu, como é que se dá esse atributo incomunicável de Deus de querer, mesmo sendo transcendente, ele faz questão, irmão Alisson, de ser imanente, de chegar perto da gente. Sabe, quando chegar a gente sentir a interferência dele de maneira sobrenatural. E diz o texto que o vento se aquietou. E eles ficaram assombrados e maravilhados. 52, viu? Eu vou estar reiniciando aqui o Instagram. Os irmãos continuam. Depois o pessoal do Instagram retorna, viu? Então, meus irmãos, o texto aqui diz
No versículo 52, quando os irmãos retornarem aqui, eu vou ler novamente. O versículo 52, que é o texto, né, para a gente ir se caminhando para o nosso final, diz assim, vou ler o 51 para poder, né, fazer o fechamento. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque ali estava em curso, né, a pedagogia divina. O Senhor fez ali aquela sondagem, fez um escândalo existencial da alma deles, viu que eles não tinham entendido muita coisa. Um abraço, meu pastor Cláudio Alves, graça e paz. Eles não tinham percebido, então, quando a onisciência entra em ação, pode ter certeza que tem pedagogia, viu, irmãos? Se o Senhor nos sondar, é importante que Ele nos sonde, pode ter certeza que tem pedagogia. E se tiver pedagogia, tem onipresença. Tem esse atributo incomunicável de Deus, segundo a teologia. Eu aqui estou brincando, porque a teologia tem muita coisa interessante, mas também tem algumas coisas que são conflitantes. A teologia diz, viu, irmão Samuel, que os atributos incomunicáveis, já está dizendo, né? Deus não compartilha. Mas quando eu leio, sabe, as falas de Jesus, as ações, eu vejo que a onipresença de Deus, ela se manifesta assim, de maneira tão sutil, que às vezes parece, né, invisível, mas não é. Porque simplesmente o Cristo foi andando ali sobre as águas. E quando ele pisou na embarcação, aconteceu o que aconteceu. O vento se aquietou. E eles ficaram assombrados e maravilhados. 52, para a gente encerrar, diz que, porque, pois, não tinham compreendido o milagre dos pães, e antes o seu coração estava endurecido. Olha aí, irmãos. Você está compreendendo? Tem sempre uma pedagogia. Alguma coisa, pastor Cláudio, a gente não entendeu ainda do Evangelho. Eu estou justificando o porquê. O porquê do mar revolto, o porquê da pandemia, o porquê da economia e de tudo isso que está acontecendo. E os efeitos disto na nossa psicologia, da relação com Deus. Porque tem gente, sabe, tomado por aquele sentimento que é exatamente, né, a crise do pânico, a experiência da crise do pânico, ela tem como experiência subjacente o quê? A sensação de desamparo, né? E eu tenho encontrado muitos cristãos com essa sensação, sofrendo a crise do pânico espiritual, porque a sensação que ela tem anterior ao ataque do pânico é uma sensação de desamparo do Pai. Mas é porque na maioria das vezes a gente não entendeu a ação de Deus anterior. Eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Aquela primeira intervenção, pastor Nailton, pastor Samuel, diácono Samuel, estou até aqui ele ordenando a pastor Cláudio, aquela intervenção ali, a relva, a beira-mar, foi para que eles entendessem que estava ali o Filho de Deus, o próprio Deus em si, o Emanuel, o Deus conosco. Aquela intervenção foi para que eles entendessem que o reino dos céus estava na terra e eles não compreenderam. Então, quando a gente não entende as ações anteriores de Deus, o Senhor nos lança em ações posteriores. E entre a ação anterior e a ação posterior existe uma pedagogia. E entre a pedagogia, no processo pedagógico, já houve ali, sabe, um lançar de Deus na sua onisciência sobre o nosso coração e saber o que estava em curso em nosso coração, para que a sua onipotência e a sua onipresença, porque houve a manifestação dos três atributos ali. A onipotência no fato de que o vento se aquietou. E a onipresença pelo fato de que eles ficaram
assombrados e maravilhados. Porque as ações de Deus, elas são assim mesmo. Elas nos impactam, elas nos assombram, mas também nos maravilha, porque a gente degusta o sagrado, a gente degusta o santo em nossa vida. E aí, irmãos, o que eu queria dizer para nós nessa noite é que a gente acreditasse que nós estamos sobre o olhar de Cristo. Pastor Cláudio, a gente está sobre o olhar de Cristo. Irmã Selma, nós estamos sobre o olhar de Cristo. Pastor Nailton, nós estamos sobre o olhar de Cristo. Samuel, estamos sobre o olhar de Cristo. Irmã Fran Pequena e todos que me acompanham na sala da irmã Fran Pequena, nós estamos sob o olhar de Cristo. Ele está sabendo o que está acontecendo. Ele está sabendo. Leia os sinais, alguma coisa Ele quer nos ensinar. Não fique atemorizado, achando que as ações de Deus são demônios. Eles pensaram que era um fantasma, um demônio, uma intervenção maligna. Mas era Deus em curso. Era o fluxo das ações divinas intervindo sobre a nossa vida para nos ensinar, para dizer isto que foi dito no último versículo. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava embaçado, estava, endurecido. Era mais ou menos assim, irmão. Às vezes as intervenções servem para isso. Tem alguma coisa que a gente não compreendeu. Vou encerrar. Tem alguma coisa das ações de Deus na nossa vida anterior que a gente não entendeu. Então, se vier essa luta, digo, Senhor, qual é a pedagogia? Espera aí, eu tenho que ler os sinais do tempo. Tem alguma coisa que Deus quer me ensinar, porque ainda eu não aprendi. Alguma coisa me passou batido. Sairemos sim dessa pandemia melhores, como diz o pastor Cláudio. E é isso que eu estou dizendo, pastor Cláudio, para os pastores, tá certo, que quiserem me ouvir, se preparem suas igrejas, que a obra depois da pandemia vai ser uma coisa extraordinária. Eu tenho orado todos os dias na minha igreja, na madrugada. É o único horário que eu vou para a igreja, de madrugada. Porque eu sei que esse retorno, entendeu? Para quem estiver atento à pedagogia divina, vai ser uma coisa extraordinária. Nós vamos experimentar isso. Eu não tenho sombra de dúvida. Está sendo dolorido? Tá. Está machucando? Tá. A gente tem visto pessoas que a gente ama morrerem? Sim. 2 pessoas que eu estava orando na madrugada morreram essa semana. Uma pessoa querida está muito doente, outra está no leito, outros estão na UTI, está machucando, tá sim. Mas eu sei que tem uma ação divina em curso, eu sei que tem ensinamento, tem muita coisa boa para nós. Então vamos nos apoderar disto. Estamos, irmãos, sobre o olhar de Cristo. Estamos sobre o olhar de Cristo. Diz o texto que ele viu que a situação era contrária, que o vento era contrário, mas ele queria tomar a frente. E eu sei que ele quer tomar a frente. Vamos nos apegar a isso. Deus é o nosso bem maior e ele vela por nós e ele está olhando por nós. Amém, meus irmãos? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Estou encerrando aqui e conforme o meu propósito, quando encerro, vou pegar o nome de cada pessoa que esteve conosco na sala de vídeo, no Facebook, no Instagram e oro por vocês na madrugada. Esse é o meu maior prazer. Eu não saio da minha casa por mim, não, para incomodar a Deus com as minhas querelas, não. Eu saio para orar pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que me pedem oração. Meu prazer é esse, sair por causa de vocês, por causa de muitas pessoas queridas. Algumas, elas não vão voltar. Alguns amados essa semana não voltaram. Saíram dos hospitais para ser sepultados e as famílias não puderam nem fazer. Já está acontecendo, irmãos. Não é só na Itália, não. Já tem pessoas saindo direto dos hospitais sem ter o direito, certo, a um culto fúnebre. Pessoas queridas, de igrejas. A gente já está acompanhando isso. Mas eu sei que a gente vai sair melhor. Tá certo? Eu sei que a gente vai sair fortalecido. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar para encerrar. Deus, muito obrigado pelo privilégio. Obrigado, Senhor, pelo privilégio
de tudo aquilo que tu está nos ensinando. Eu quero te pedir pela vida dos santos que estiveram comigo aqui hoje. E eu te peço não só que os anjos acampem ao redor das suas casas, mas que o teu Espírito Santo seja o guardião de cada vida, de cada pessoa, de cada alminha, protegendo, guardando do anjo da morte, protegendo nesse período em que a gente está experimentando a 10ª praga do Egito, que vem, ó Pai, não só para usurpar da gente os primogênitos mais velhos, mas está usurpando todo mundo. E eu te peço que tu nos guarde, que o sangue do Cordeiro esteja nos umbrais da nossa vida, Senhor, nos guardando e nos protegendo. Eu te peço, Deus, por cada pessoa aqui, de perto, de longe, que tu possa estar guardando, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, graça e paz. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Se Jesus não voltar ou se a gente não for encontrar-se com Ele. Boa noite. Fiquem na paz.